Você que nos acompanha todos os dias no Jornal do Almoço não deve perder o programa de amanhã. Nós vamos receber o rapper MV Bill, produtor do documentário Meninos do Tráfico, exibido neste ano no Fantástico da Rede Globo. Ele está na capital, onde vai participar de 2 sessões de exibição do filme. Às 6h30, o filme será mostrado na Assembleia Legislativa e depois, às 7h30, no Colégio Maria Luísa de Melo, em São José. O projeto Cinema na Favela está lançando neste momento na Assembleia Legislativa o documentário e também o livro Falcão, Meninos do Tráfico. Um dos autores está com o repórter Valfrid Neto. Boa noite, Valfrid. Boa noite, Ruth. Este é o livro Falcão, Meninos do Tráfico, mesmo nome do documentário. A obra conta os bastidores de 6 anos de filmagens realizadas em comunidades de todo o Brasil. E o rapper carioca MV Bill, o mais famoso do país, conversa agora com a gente. Bom, o lançamento, a apresentação do documentário numa Assembleia Legislativa, com certeza bastante sugestivo, né? Com certeza. Isso mostra que é uma situação, um tipo de assunto que não deve ficar guetificado somente num segmento de tipo de pessoas. E sendo aqui na Assembleia Legislativa, tomara que tenha alguns parlamentares para nos ajudar a enriquecer ainda mais a discussão. Agora, no livro, que relato você faz que mais impressionou os próprios autores? Na realidade é um tipo de vida que é muito impressionante, mas a primeira história, que é a história de um prédio que tinha dentro perto de uma comunidade que as pessoas usavam, não só para venda, mas também para o consumo de drogas, acho que foi uma das coisas que mais chamou nossa atenção. E é o modelo social de jovem, que geralmente são negros, pobres, de famílias desestruturadas. Essa é a maior semelhança que eu achei entre esses jovens no Brasil inteiro. A equipe também visitou Santa Catarina, Florianópolis especialmente, onde o crescimento da violência preocupa, né? Na sua opinião, o que precisa ser realizado aqui em relação às políticas sociais? Acho que para essas questões, acho que cada cidade vai ter que trabalhar com receita própria. Mas uma coisa que é meio comum é a falta de uma estrutura de educação, não é só escolas montadas, mas estrutura de educação com professores bem pagos, articulados e estimulados para poder invadir essas comunidades, levar para esses lugares mais educação, cultura, saúde, visibilidade e divisão de renda. Acho que são coisas que podem fazer com que esse tipo de juventude não cresça tanto. Mas Florianópolis, com certeza, acho que ainda é uma cidade que tem um processo ainda reversível, por isso que eu acho que é importante a discussão hoje aqui. Agora, há vontade política para esse passo de transformação importante neste momento na conjuntura brasileira? Eu, particularmente, vejo uma distância muito grande entre todos os setores da política, governo federal, municipal, estadual. Ainda que faça alguma coisa, acho que precisem fazer mais, porque a questão mostra que a necessidade de fazer algo é maior, mas não somente pela classe política, mas por nós também, cidadãos comuns. MV Bill, obrigado pela entrevista e sucesso na sua missão. Ruth, voltamos com você. Amanhã no Primeiras Notícias você confere uma entrevista exclusiva com o MV Bill. Nosso repórter e apresentador do Primeiras Notícias, Luiz Gustavo, foi entrevistá-lo e amanhã você vai ter essas informações. O livro Falcão, Meninos do Tráfico, foi lançado ontem em Florianópolis. O rapper mais famoso do Brasil, MV Bill, esteve lá. Maria Paula, e também conversamos com ele nessa entrevista exclusiva que você acompanha a partir de agora. Vamos ver então, Luiz Gustavo, como é que foi. Bem, Maria Paula, hoje o Primeiras Notícias sai do estúdio para entrevistar MV Bill, ele que é coprodutor do documentário Falcão, Meninos do Tráfico. Primeira pergunta, MV Bill, que eu te faço, o que te levou a fazer esse documentário? Cara, eu sou nascido e criado na Cidade de Deus e acho que só isso já seria uma motivação para dar a minha versão para esses fatos. Mas, na realidade, eu tinha um grande incômodo de ver esses jovens somente na televisão, com a cabeça baixa, algemada e alguma autoridade falando por eles. E eu acho que, por conta da minha entrada, da minha história, eu tinha condições de dar a minha versão e fazer o Brasil refletir sobre a vida desses jovens de uma forma diferente. Você imaginava que faria tanto sucesso, esse mega sucesso que fez em todo o país o documentário, não? Cara, eu não vejo isso como um sucesso, eu vejo isso como uma repercussão, né, cara? Como um eco que a questão está fazendo. Assim, a minha felicidade é de saber que a favela hoje está em pauta no Brasil inteiro. E não somente o jovem do tráfico, mas todo o assunto, tudo que acontece no entorno desse jovem. Agora, que momentos que te marcou mais durante a produção? Viajou o Brasil inteiro com uma câmera digital, o que mais te marcou? O sofrimento das mães, cara. Assim, o choro das mães, acho que era uma das coisas que mais mexia comigo. E a força guerreira de muitas delas, que mesmo no meio da tragédia, ainda tinha força para me ligar no Rio de Janeiro. Porra, Bill, meu filho morreu.
como ele acreditava que isso que você está fazendo ele ia salvar o mundo, eu gostaria que você voltasse aqui para filmar. Eu saía da minha cidade e ia para a cidade que eu estava anteriormente para filmar o enterro daquele jovem. Então eu tenho 16 jovens falando de vida, sonho e futuro, e o futuro desses 16 jovens chegando, que são seus sepultamentos. Agora, você chegou a ser acusado de proteger bandidos. De que forma que você responde a essas acusações? Cara, eu achei até que fosse ser bem mais. Vide o tamanho da hipocrisia que tem em alguns setores da sociedade. Mas, assim, eu reconheço que, de fato, eu sou uma pessoa diferente mesmo dos que geralmente fazem matéria sobre o assunto, porque o que está ali não é a minha via jornalística. Eu não sou jornalista, nem quero tomar o meu lugar de nenhum jornalista. Mas ele tinha o meu sentimento, o sentimento de quem é preto, de quem também é discriminado, de quem já foi invisível e de quem vive na comunidade, de quem sabe o dia a dia daquelas pessoas. Porque na rua, no dia a dia, eu paro e converso com muitos deles, quando eu vou fazer show. E eu sei que eles não têm só coisa ruim para passar. Que muitos desses que estão ali com arma nas mãos, se tivesse oportunidade, talvez agora não, mas se tivesse oportunidade antes de ter optado pelo crime, eles poderiam ser pessoas diferentes. Quando você começou a fazer esse documentário, falou que seria vista opiniões dos soldados do tráfico, das próprias mães, uma franqueza jamais vista. O que te levou a ter essa certeza? Será que essa sua aproximação, porque nem mesmo a justiça teve a relação e outros jornalistas jamais teriam essa capacidade? Eles sentiam segurança em você, essa é a verdade? Sim, não. Em segurança? Que eles tinham segurança em você, diferente que teriam em outros jornalistas e também a justiça. Cara, eu acho que isso foi um fator determinante. Quem que está fazendo essa matéria? É uma pessoa do gueto também. Acho que isso foi um fator que determinou muitas coisas. A minha certeza em saber que eles diriam coisas para mim que não diriam para qualquer um, era por conta disso. Por conta de eu ser parte daquilo também. E de já ter ouvido muitas histórias com a câmera desligada. Desde a gravação do documentário, você também negou patrocínio. Por que isso acabou acontecendo? Teve até uma polêmica em volta disso. Gostaria que você explicasse por que acabou negando patrocínio, o que nesse mercado realmente é muito raro. Então, na verdade, não houve assim, uma rejeição por patrocinadores. O que aconteceu é que a gente buscou patrocínio para essa pesquisa e ninguém queria ligar o nome da sua empresa. Ninguém queria ligar o nome da sua empresa ou ligar a sua imagem pessoal para falar dessas questões. Hoje, embora ele seja aplaudido por muitas pessoas, elogiado, inclusive, vale a pena lembrar que foi um trabalho que a gente fez com nosso próprio esforço, com dinheiro de show, e que algumas pessoas chegaram a ser consultadas, mas ignoraram completamente o tipo de material que a gente queria fazer e nossa capacidade de conseguir documentar isso. Já para a gente encaminhando no final da entrevista, qual a sua opinião a respeito de invasão de tropas militares nas favelas do Rio de Janeiro? Eu acho que elas têm que continuar, mas não com os soldados armados com fuzis. Ela tem que continuar com os soldados armados de educação, saúde, com um montão de professores bem estimulados e bem pagos para ensinar aquela comunidade, com empresários que tenham muito dinheiro ou que possam investir dentro da área social, dentro dessas favelas. Isso não é só no Rio de Janeiro, não. Que eles invadam todas as favelas do Brasil, mas com essa natureza. Aí sim, vai ser um combate à violência de verdade. Senão, a gente vai só continuar enterrando as pessoas que eles sobem para matar. Sua carreira de músico, 3 CDs já gravados e a criatividade sempre esteve muito próximo. Esse parece ser o forte no Só Deus Pode Me Julgar. O clipe você gravou uma menina dando à luz e tal, desde a raspagem da vagina até o parto em si. De onde é que surge essa criatividade, MVB? Eu tento pegar as coisas negativas que eu retrato em música, esse ambiente, e tento fazer com que a arte me ajude a mostrar um outro lado de tudo isso. A gente está falando em música, cara. Durante essas gravações, eu fiz várias músicas que foram feitas dentro desse ambiente. E fiz uma trilha sonora. Eu ia lançar um disco e fiz, na realidade, uma trilha sonora para esse documentário, que a gente está lançando agora em maio. É uma forma de fazer com que também a discussão não caia. E de juntar a minha arte com o mundo que eu retrato e vivo. E no clipe Soldado do Morro, teve a contramão, né? Você foi muito criticado, apologia ao uso de armas e também veio a contramão, quase uma dezena de prêmios, ou mais de uma dezena de prêmios você acabou recebendo. Contraditoriamente, né? É a questão da Unicef, e aí que entrou essa história aí que você acabou sendo reconhecido. E quem criticou o Soldado do Morro e elogiou o Falcão tem que assumir uma mudança de ideia, porque os dois são o mesmo material. E os palcos? Agora palestra e tal, conscientizar essa meninada dos morros e tal, vai se afastar um pouco dos palcos? Cara,
já estou afastado já há muito tempo. Talvez a gente volte agora depois do lançamento dessa trilha sonora, no início de junho, e tomara que a gente faça alguma coisa por Santa Catarina o mais breve possível. Legal, tá então a palavra do MV-Bill. Novamente com você, Maria Paula. Muito bacana a entrevista, sempre é bom ouvir. Cada vez mais que a gente ouve, também a gente fica mais chocado, né? Inclusive, aquelas imagens que a gente viu durante a entrevista são de Florianópolis, o tráfico em Florianópolis. Exatamente, Maria Paula. O que aconteceu é o seguinte, o MV-Bill é um rapper, ele viajou o Brasil inteiro com uma câmera digital junto com outro produtor e eles iam colhendo essas imagens. Foi aí que surgiu esse documentário que chocou o Brasil. E se arriscando também, né? Exatamente, entrando na favela. Mas o que acontece, o que mais é interessante, ele disse, é justamente essa relação de segurança que os entrevistados e as fontes tinham com ele, justamente por isso ele é um líder dentro de comunidades carentes. E aí foi em Recife, foi em São Paulo, foi no Rio de Janeiro, Florianópolis, Porto Alegre, sempre nos locais onde ele fazia show e acabava filmando, que trouxe todo esse trabalho. E no dia 12 de outubro, Maria Paula, dia de São Cosme e Damião e dia das crianças, ele deve estar lançando já o seu longa-metragem. Um nome Falcão, o bagulho é doido. Esse vai ser o Vamos aguardar então, né? Bom, o Jornal do Almoço trata, a partir de agora, com muito cuidado, um assunto que preocupa todos nós. São jovens adolescentes que, desde muito cedo, já estão envolvidos com o mundo do crime. Eles roubam, sequestram e até matam ainda muitos jovens. E em muitos casos, esses jovens ficam soltos porque não tem vagas no sistema de detenção para jovens infratores. A nossa equipe de reportagem conversou com garotos que estão nessa situação. E nós vamos abrir esse bloco ouvindo o depoimento de um jovem, a repórter Fabiana do Nascimento. O rapaz diz como começou a vida neste mundo do crime. Vamos acompanhar. Tinha acabado de começar, né? Acabar de começar o quê? Traficar, né? Eu saí de casa, tinha brigado com a minha família, né? Meu pai, com a minha mãe, saí de casa. O que tu fazias antes? Eu estudava. Saí da escola? Parei. Pra? Traficar, né? Pra arrumar um dinheiro, minha guria tá grávida. Fui arrumar um serviço, não me deram serviço só por causa que eu tinha tatuagem no braço. Era obrigado a fazer isso, né? Agora se eu saísse daqui hoje aqui, chegasse lá no morro, ninguém ofereceu um prato de comida, ninguém ofereceu um serviço. Daí só ia vir neguinho com arma, pegar droga pra trabalhar, cara de menor. Tu vendias droga? Vendia. A única coisa que eles vão oferecer é uma arma e uma droga pra se tirar. Bom, agora nós vamos falar sobre essa situação com o nosso convidado especial no Jornal do Almoço de hoje, é o rapper MV-Bill, que produziu o documentário Falcão, Meninos do Tráfico. Falcão, MV-Bill, eu tenho a impressão de que esse depoimento dado, você já ouviu muitas e muitas vezes, é muito semelhante, é assim que a maioria entra no tráfico? Algumas cidades têm algumas similaridades, têm algumas singularidades, aliás. Sim. E as coisas que mais me impressionou na realidade foi exatamente isso. As coisas que são parecidas, as semelhanças a sair de uma cidade para outra. Em muitos momentos eu parecia estar ouvindo a mesma história todo momento, mesmo viajando do sul ao nordeste do país. Quer dizer, a falta de oportunidade, basicamente. Acho que é educação. Educação, eu não consigo ver um futuro diferente para esses jovens se a educação não chegar nesses lugares, a estrutura dos pais manterem seus filhos na escola, geralmente são de famílias desestruturadas e falta educação, inclusive educação sexual. Tem filhos muito cedo. Justamente o rapaz estava falando ali, né? Minha mulher engravidou, né? E eu não briguei com meus pais, o que eu ia fazer? Vai conseguir dinheiro da onde? Tem um filho na barriga crescendo, né? Esses lugares são verdadeiros bolsões de miséria, onde as pessoas já nascem mais ou menos condenadas. E são poucas pessoas que conseguem driblar as adversidades do dia a dia e se transformar em outra coisa. Vale a pena lembrar que existem outros tipos de juventude dentro da favela também. Pessoas que conseguiram se livrar e vencer na vida. Mas existe esse tipo de juventude. Quer dizer, falando em se livrar, né, a gente já falou ali no início, né, muitos desses jovens, eles cometem crimes e acabam ficando soltos. O Estado não oferece vagas suficientes, não tem vagas no centro de detenção para atender essa demanda de menores. A gente vai ver agora como é esse sistema aqui em Santa Catarina, quantas vagas oferece e por que muitos jovens acabam ficando soltos. São em centros como este de São José, na Grande Florianópolis, que os adolescentes ficam internados. Atualmente, são 265 vagas em todo o estado. Poucas para a quantidade de menores infratores. Esta delegada conta que só este ano já liberou 11 meninos que deveriam ficar detidos. Ela admite que foi preciso criar um critério. As vagas que há são priorizadas
para os crimes mais graves, como homicídio, o roubo, tráfico de drogas. Se há vaga, vão independente do crime. Mas se não há, eles ficam aguardando 5 dias. Se nesse período de 5 dias, aguardando na delegacia, não surge uma vaga, eles serão liberados. Essa é a verdadeira impunidade. Quando se fala que o adolescente é impune, não é a impunidade da lei, é a impunidade da falta de aplicação da lei. O promotor de Justiça da Infância e Juventude calcula que faltam, no mínimo, 150 vagas em Santa Catarina. A promessa do Estado é suprir esta carência até o final do ano. Serão 121 vagas até 1º de outubro, com a possibilidade de aumentar mais 32 vagas com a adequação do Centro de Internamento Provisório de Joinville e implantação da Casa de Semi-Liberdade de Joinville. Quando o Estado não possibilita que um adolescente que recebe internação seja internado, ele está contribuindo para a impunidade e que isso gera o quê? A prática de novos atos infracionais. Um passo adiante é a internação. Centros de internação provisória resolve? Acho que tem que ter esse lado também, mas tem um outro lado, tipo, não é só arrumar uma vaga para o jovem dentro do centro de recuperação, numa prisão. Mas arrumar vaga para ele também em empregos, arrumar vaga para ele na escola, professores bem pagos, estimulados para dar aula para essas pessoas. Prática de esportes. Acho que isso não pode ter investimento somente na punição, tem que ter também na prevenção. Uma das coisas que eu aprendi fazendo esse documentário, como eu tive todos os meus personagens mortos, eu comecei a pensar na criança que ainda não tem o crime ainda como opção. Sim. Aquela criança, aliás, que tem que ser bem cuidada. A gente está até com uma parceria com o Ministério do Esporte, junto com a CUFA local, e o Nação Hip Hop, que são pessoas que trabalham essa questão de criar um centro cultural e esportivo aqui do outro lado, na parte do continente. Nós vamos falar um pouquinho disso já já. Isso daqui a pouquinho. Bom, pegando ali o gancho do que o Bill falou, a gente tem agora o depoimento de 2 jovens que, com a vida deles, aconteceu justamente isso. Cometeram crimes, foram liberados, voltaram a cometer, e os crimes cada vez mais pesados. Dê uma olhada, a Fabiana do Nascimento entrevistou os 2. Eu fui por furto, né, mas eu tinha 11 anos, que eu não vim nem pra ficar bem. Quando eu completei 12, eu vim por homicídio, né, mas daí eu paguei, fui liberado. E voltei por sequestro. Estou aí até agora indo e voltando. Eu era preso e fui várias vezes liberado, né? Mas, consequentemente, sempre furtando e usando drogas, né? Eu voltava a cometer crime porque eu pensava que nunca dava em nada, né? Só que depois que eu vim parar aqui, eu fui ter noção do que é, né? Estar no crime. Cada vez que você saía, você fazia coisas piores? Com certeza, fazia coisa pior. Comecei furtando, daqui a pouco estava assaltando e até que me levou a matar, né, dona? Primeiro foi com 12, né? Depois disso, você voltou a matar? Alguns, né? O que se passa aqui dentro pode te ajudar na hora de sair? Como é que você pensa? O que ajuda é o sofrimento, né? Tu já pega o teu sofrimento e tu não quer mais aquilo, é onde te dá força para querer mudar, né? É a prova, a gente acabou de ver a prova de que nem sempre um centro resolve, né? É aquilo que você estava falando, né? Não só um centro de detenção resolve, a oportunidade, acho que é a palavra, né? Eu tive umas 2 ou 3 vezes visitando o Instituto São Lucas, acho que é esse o nome. Que é onde a gente mostrou, Então, eu conheci muitos jovens lá dentro, jovens que eram desenhistas, jovens cantores, jovens que praticavam algum tipo de esporte. Talvez por falta de oportunidade aqui do lado de fora, eles não conseguiram desenvolver esses dons. Então, quando não tem oportunidade para desenvolver o lado do bem, acaba sobressaindo o lado do mal. Lamentavelmente. Infelizmente. Quem chega primeiro leva, lamentavelmente. Vamos fazer um intervalo então, Marcos? Vamos, nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta para continuar esse papo com o MV Bill e com você, evidentemente. Nós conversamos com o único garoto mostrado no documentário Meninos do Tráfico que sobreviveu. Ele está aqui no estado e vai começar a realizar um sonho. Bom, o documentário Meninos do Tráfico, Falcão, produzido pelo MV Bill e pelo Celso Ataída, exibido em março pelo Fantástico, teve grande repercussão nacional. O único sobrevivente dos meninos entrevistados pelo rapper tem o sonho de se tornar um palhaço, o melhor palhaço, como ele mesmo diz. Vamos ver a reportagem da Deise Somariva, o início da nova vida do Sérgio no Parque Beto Carreiro, em Santa Catarina. O ex-menino do tráfico ganhou uma nova oportunidade. O jovem de 21 anos está fazendo uma bateria de exames necessária para começar a trabalhar. O ex-falcão, que sonha ter uma profissão, deve começar a ter aulas nos próximos dias, práticas e teóricas.
é que para ser palhaço, Sérgio vai ter que aprender também inglês e espanhol. As aulas práticas de circo terão que ser adiadas para que Sérgio faça uma cirurgia no braço, onde foi implantada uma prótese de platina há 3 anos. Ao máximo, semana que vem ele vai fazer essa cirurgia, depois provavelmente vai usar uma tala gessada ou uma imobilização. E com todo o tratamento, acho que em 15 dias, no máximo, ele deve estar pronto para começar a sua nova vida. Eu estou feliz da oportunidade que Deus está me dando, o sonho que eu vou realizar, como todo mundo sabe, ser o palhaço melhor do mundo. Enquanto isso, Sérgio está conhecendo a nova família, que o adotou com muito carinho. No computador, ele e o irmão caçula escutam MV Bill. Que anuncia a revista Veja. Bill, queria te dizer, te agradecer por tudo que tu fez por mim. Muito obrigado, meu mano. Tô junto, tamo junto e misturado. Valeu, meu parceiro. Gosto muito de tu. E aí, Bill? Cara, esse rapaz, ele foi, na verdade, o meu grande incentivo para continuar esse trabalho. Sim. A gente tinha a intenção de humanizar esses jovens, de ver o lado humano, o lado bom deles. E mesmo sabendo que eles vivem vidas muito perigosas na adversidade, ainda assim eles não perdem a capacidade de sonhar. E fazer com que um desses sonhos se torne verdade, acho que é a prova de que existe uma ponte sim, entre o lado do mal e a possibilidade de se transformar num cidadão do bem. Hoje, 5 da tarde, bairro Ipiranga, lançamento da pedra fundamental do Centro Esportivo CUFA Nação Hip Hop. E depois, no Maria Luísa de Melo, só para alunos, um evento com exibição do Falcão Meninos do Tráfico. Obrigado por sua vinda. Obrigado a vocês. Um abraço. Obrigada. O Mensageiro da Verdade, MV Bill, esteve ontem na capital apresentando seu documentário Falcão Meninos do Tráfico. Além da exibição do filme de 90 minutos, houve apresentação de um grupo de street dance do Kaique e uma mesa redonda com o rapper. Bill falou sobre a filmagem do documentário que mostra a vida dos jovens de favelas no tráfico de drogas. O cantor respondeu cerca de 20 questões para um público de mais de 500 pessoas e encerrou a noite dando autógrafos para todos aqueles que o procuraram. Produzindo filmes e escrevendo livros como Cabeça de Porco, com o antropólogo Luiz Eduardo Soares, Alex Pereira Barbosa, o rapper MV Bill, já recebeu o título de cidadão benemérito do Rio de Janeiro e cidadão do mundo pelas Nações Unidas. Você está se transformando num catalisador. Você acredita que a partir disso está iniciando esse processo de transformação social que você tanto deseja? Acho que são outras formas de lutar e de expandir esse tipo de pensamento. Eu, apesar de não ser um escritor profissional, também não ser formado em cinema, não sou documentarista, mas eu busquei, dentro dessas duas artes, dessas duas formas de arte, de fazer com que esses assuntos ecoem também. Mas isso eu não tenho a pretensão de ficar lançando vários livros, nem de virar um documentarista. Essas questões, esses dois veículos me ajudaram a divulgar ainda mais coisas. Que eu antigamente só tinha só a música para fazer, e a música estava se tornando pouco, pelo tamanho que a questão tinha para apresentar. Muita saudade dos que se foram e os que estão presos. Liberdade já. Aquilo pode ser discutido e até resolvido. Se ele continuar gratificado e escondido como sempre ficou, as pessoas vão continuar ignorando. Ele tá filmando. Você fala de pais ausentes e de mães heroínas. Nesse domingo é o Dia das Mães. Isso poderia ser entendido como homenagem a elas? Acho que sim, acho que principalmente esse tipo de mãe, a mãe do gueto, que geralmente no Dia das Mães elas não aparecem quase. Geralmente são mães mais claras, mães brancas, mães modelos inclusive. E essa mãe que tem que ter uma força quase que tripla. Mãe é mãe, mas essa mãe que tem que ter uma força quase que tripla, porque ela desenvolve várias funções. Ela desenvolve a função do pai, da mãe, de avó, de amiga, de companheira. E sofredora. E sofredora. E essa mãe acho que merece sim ser homenageada. Você diz que fala-se muito do jovem aliciado pelo narcotráfico, que ele é empregado, que ele, quando o pai é ausente, é o traficante que o acolhe. E você diz o seguinte, que não é o jovem que lava o dinheiro. Digamos, esse dinheiro que ele recebe, ele não é lavado no Banco Central, mas sim nas padarias, no mercadinho da esquina. Me fala um pouco sobre isso. Crack acaba com a pessoa totalmente, né? Deforma a pessoa toda. A pessoa tá saudável, começa a usar daqui um mês, já tá magro.
acabar, o cara de velho. Isso aí destrói o cara, que isso aí não vira em nada. Pô, você pode ver e passa aí de vez em quando, pô, os caras tudo seco, mas claro, seco só tem osso, tudo sem os dentes, desdentado, tudo esculachado. Não dá para tratar esses garotos como os narcotraficantes, como os algozes sociais, porque, na realidade, eu costumo chamá-los de camelões do crime, que vendem a droga no varejo. E quem ganha muito dinheiro com isso também não são esses que estão na cadeia, que são chamados de chefe do tráfico. São pessoas que têm domínio sobre as fronteiras, são pessoas que não moram em favela, que moram em condomínios de luxo, e que o sangue que sai da comunidade não chega nem a respingar neles. Como é que Florianópolis aparece no teu documentário? Aparece como mais uma cidade que é vista por muitas regiões do Brasil como uma grande qualidade de vida e que também tem um problema identificado. Só que um problema numa escala menor, que ainda é fácil de ser reversível. O tráfico de drogas, para mim, ele não tem solução, não vai acabar nunca, porque tem muita gente que ganha dinheiro com isso e depende disso também. Mas eu acho que é uma grande oportunidade para fazer com que jovens, crianças, não tenham mais o crime como opção de vida, nem como viés de referência. Quem são os falcões? São jovens que, na maioria das vezes, poderiam estar desenvolvendo outros papéis dentro da sociedade brasileira. Falcão, pra mim significa que tá no tráfico noturno, né? Não dorme. Parece um passarinho que não dorme à noite. O que mais te doeu em fazer esse documentário? Acho que o choro das mães, acho que era o que mais me chamava a atenção. Em muitas casas que a gente entrou para conversar com mães, muitas gavetas de filhos nunca tinham sido abertas depois que eles tinham falecido, que eles tinham morrido. Então, assim, esse sofrimento da mãe, essa crença de que qualquer hora o filho vai entrar pela porta e voltar, isso era uma coisa que me impressionava muito. Aqueles choros que aparecem, aquele choro daquelas mães que aparecem no documentário, eu tinha consciência de que na hora da exibição, na televisão, ele estava sendo compartilhado por mães do Brasil inteiro. MVBio. Obrigado pela entrevista Educação e Cidadania. Tá bom. Obrigado. Obrigado. Valeu. Obrigado. Vou te mostrar todas as coisas que o postal não vai lhe apresentar. O empresário que morreu na direção, morreu crivado de bala com a chave do carro na mão. Chacinas mortes, esse é o cotidiano.